Você já parou para pensar que existe duas dimensões de vida para a humanidade, para você e eu, seres humanos? É sobre isso que nós vamos falar hoje na nossa EBD. Pegue sua Bíblia e vamos estudar um pouquinho da palavra do Senhor. Graça e paz, queridos, tudo bem? Meu nome é Douglas Vieira, sou professor da EBD Online da Igreja Evangélica Congregacional Parque da Luz em Rio Bonito. Como sempre nós falamos, é um imenso prazer tê-lo na nossa EBD, né, assistindo essa aula, e espero que Deus abençoe de uma forma grandiosa a sua vida, a sua casa. O tema dessa lição de hoje é as duas dimensões da vida. E você, com certeza, nunca parou para pensar que existem duas dimensões para a sua vida, para a minha vida. Né? Onde que seria a dimensão terrena e a dimensão eterna. E sobre esse tema, e em cima desse tema que nós vamos estudar hoje. Pegue a sua Bíblia e vamos ler o texto de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, que diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Como eu falei, você creio que nunca parou para pensar nessa dimensão, nessas dimensões que existem, mas elas realmente existem. Né? E já para trazer assim, a memória dos irmãos, o conhecimento, no ano de 2018, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fez uma pesquisa e constatou que a média de vida do ser humano, do brasileiro, né, da humanidade aqui, do pessoal aqui do Brasil, seria uma média de 76 anos a 79 anos de vida, né, o tempo de vida. E falando sobre isso, né, pegando esse exemplo, você creio que também nunca parou para pensar que existe um tempo aí de vida, né? Uma média de vida. É lógico, existem pessoas que morrem infelizmente antes, outras pessoas chegam a exceder os 100 anos de idade, né? Passam dos 100 anos, mas essa média seria para o brasileiro, de 76 a 79, 80, por aí. Creio que de 2018 para cá tem aumentado, ou devido à pandemia possa ter reduzido. Mas enfim, existe um tempo para nós aqui nessa terra. E depois que vem a segunda dimensão, né, que seria a eternidade. Mas falando sobre essa questão da eternidade, né, reafirmando também o assunto da lição passada, é que nós fomos feitos para ser eternos. Você e eu, queridos, não nascemos para viver nesse mundo aí como para semente ou para ser imortal. Nós temos um período aqui na terra. Né? Como esse texto que nós lemos em Eclesiastes fala, né, que tudo tem seu devido tempo, e também Deus ele colocou no meu e no seu coração a eternidade, ou seja, nós vamos viver buscando essa eternidade. Uma outra questão também, que isso é muito claro na nossa vida, é que nós não fomos preparados para a morte. Nós achamos sempre que a morte não é algo justo, e creio que os irmãos já tenham vivido ou visto alguém viver a perda de algum parente, de algum ente querido, e falou e viu essa pessoa, ou você mesmo se perguntou por que está acontecendo, eu não aceito essa morte, não aceito a perda do meu irmão, do pai, mãe, enfim. Mas é justamente esse sentimento que Deus colocou no nosso coração de eternidade faz com que nós venhamos estar sempre contra a perda, né? Contra esse sentimento de perda. Então, por isso que sempre nós questionamos o porquê de perder um parente, de ter uma pessoa que nós gostamos, amamos muito, perdido, né? A gente fala que perdeu, mas é justamente porque Deus, quando nos criou, Ele colocou dentro de nós a essência de sermos eternos. Mas também, como eu falei creio que em alguma aula passada, retrasada, nós fomos criados para ser eternos e não existia a morte para nenhum de nós. Quando o pecado entrou na humanidade, que sim veio essa questão da morte. Então, você e eu vamos achar sempre que a morte é algo injusto, porque na nossa essência, na nossa raiz,
não existe de forma alguma essa questão da morte, né? Então nós vamos achar sempre que é algo injusto, que é ruim, que não deveria acontecer. A eternidade, ela vai nos oferecer dois caminhos, né? A nossa vida aqui na Terra, nosso relacionamento com Deus vai nos dar dois caminhos eternos, tá? Que seria o caminho eterno no céu ou o caminho eterno lá no inferno. A Bíblia declara isso claramente, né? Então, existem dois caminhos aí após a nossa estadia aqui na Terra. Céu ou inferno, mas é nessa vida aqui, nesse momento que nós estamos passando, é que nós vamos, em certo modo, decidir o que vai acontecer, se nós vamos seguir para o céu ou se nós vamos seguir para o inferno. Então, é o momento de nós pensarmos e decidirmos qual é o nosso futuro, ok? E, como eu falo, nesse relacionamento que nós vamos definir, né, nossa estadia eterna, é no nosso relacionamento com Deus. Abra sua Bíblia em João 3,36. Esse texto ele vai falar claramente sobre esse assunto de definir para onde que nós vamos. O texto ele diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então o texto está falando, você e eu que cremos, nós vamos ter, cremos no Filho, cremos na vinda de Jesus, em todo o processo que Jesus passou aqui na terra, morte e ressurreição, nós vamos obter a vida eterna. Mas aquele que não crê, aquele que não acredita que Jesus ele veio para salvar a humanidade, que ele morreu na cruz do Calvário por cada um de nós, esse vai simplesmente ver a ira de Deus, ele vai permanecer num outro caminho, onde que nós vamos estar vivendo de uma forma maravilhosa na cidade celestial, onde nós vamos estar do lado do nosso Senhor. Essas pessoas infelizmente não vão. É isso que o texto ele quer trazer para a minha vida e para a sua vida. E também uma coisa bem assim interessante é que a nossa existência aqui na Terra ela não vai ser permanente. Como eu falei, nós temos um tempo de vida e como eu falei no início da nossa aula, que o IBGE fez uma pesquisa dizendo que a média do brasileiro de vida seria dos 76 anos aos 79, né, no máximo 79. Creio que existem pessoas que passam, como nós conhecemos, pessoas que sempre passam desse período. Mas o IBGE, de acordo com as pesquisas que eles fizeram, chegaram a essa constatação. E a Bíblia vai nos afirmar que a nossa estadia aqui na Terra ela não é permanente. Abra sua Bíblia no texto de Hebreus, capítulo 13, versículo 14. O texto ele vai dizer assim: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Ou seja, nós estamos aqui buscando a nossa estadia futura, a nossa estadia que é na eternidade. Então, onde que esse texto está dizendo, afirmando, olha só, você cristão, você que vive na Terra, ou seja, nós que vivemos aqui na Terra, nossa estadia não vai ser eterna aqui, nós não vamos viver pela eternidade. Nós não vamos ser, como eu falo, o eterno, não vamos ser para semente, tem gente que usa essa expressão. Nosso tempo aqui na Terra ele é limitado, e nós vamos viver, nós cristãos vamos viver buscando nossa estadia futura, que é na eternidade. A vida aqui na Terra, olha só interessante, a nossa vida aqui na Terra, nós podemos enxergá-la como um período de teste e um período transitório. Vamos lá, o período de teste é quando Deus ele usa essa estadia nossa aqui na Terra, esse tempo que nós passamos aqui, para nos provar. Também já tivemos uma lição aí onde que fala, algumas lições passadas aí, depois podem procurar, onde que vai falar que Deus ele nos quer provar para sermos aprovados. E em cima já dessa questão, eu vou citar dois exemplos aqui, onde que servos de Deus foram provados e aprovados. E o outro exemplo, vou usar um exemplo para um provado e aprovado, e um outro exemplo para pessoas que foram reprovadas. O primeiro exemplo, para um servo de Deus que foi provado e aprovado, seria o de Abraão. Quando Deus pede que ele ofereça o filho, a Isaac, como sacrifício. E o que Abraão fez? Ele seguiu a ordenança de Deus. E chegou no final, Deus ele fez com que Isaac não fosse sacrificado, mas sim que houvesse realmente o sacrifício, que era um cordeiro. Mas em momento algum
Abraão pensou que Deus iria sacrificar realmente o filho, mas ele confiou de que Deus iria fazer alguma coisa. A referência desse texto é Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 19. Depois os irmãos podem estar lendo. E um outro exemplo, que é um exemplo muito conhecido de pessoas que foram provadas e reprovadas, foi Adão e Eva no Jardim do Éden. O texto ele se encontra em Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 24. Depois os irmãos também podem estar lendo. Onde que foram provados, onde que receberam a ordenança de não comer do fruto daquela árvore, e comeram, A Eva ela diz que foi enganada pela serpente. Adão ele vai dizer que foi a mulher que o induziu. Mas de qualquer forma, independente do que aconteceu lá, quem fez o que, quem induziu quem, eles foram testados e foram reprovados. Então esses são os dois exemplos para essa situação que nós vivemos aqui na Terra. Somos sempre provados para sermos aprovados, ok? E esse período transitório, que eu posso dizer, um exemplo claro para a gente vai ser de Jó. E Jó ele coloca num texto, no capítulo 14, versículo 1 e 2, da seguinte forma: o homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Sai como a flor e murcha. Foge também como a sombra e não permanece. Ou seja, Jó quis dizer que o tempo aqui na Terra era muito rápido, como sombra, Passa rápido, você vê, se por exemplo, ou como eu posso dizer também, citar assim, o vento, ele passa rápido. Assim é o nosso tempo aqui na Terra. Ele não vai ser eterno. Ele usou a referência aqui de uma flor que nasce, fica bonita e depois ela murcha. Ou seja, o tempo dela vai ser rápido. Nós vivemos aqui na Terra num período onde que é transitório, é muito rápido, onde que mesmo nesse período rápido nós temos a oportunidade de decidir para onde nós vamos seguir eternamente. E nós também somos peregrinos e forasteiros. A Bíblia fala dessa forma, que nós somos peregrinos e forasteiros, ou seja, coisa rápida. Peregrinos, forasteiros, eles vivem mudando de cidade em cidade. Eu vou citar um exemplo de um povo chamado nômade, onde que não tem moradia fixa. Hoje eles estão aqui e amanhã podem estar em outro lugar, e depois assim vai, vivem a vida inteira se mudando. São peregrinos e forasteiros. E uma referência onde que vai falar sobre ser peregrino e forasteiro é de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11. E o texto ele vai dizer assim: amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros que vos abstenhais das concupiscências da carne, que combatem contra a alma. Ou seja, ele está falando lá, Pedro fala que nós, que somos peregrinos e forasteiros nessa terra, nós que vivemos aqui para viver num tempo muito rápido, que nós devemos nos abster das concupiscências, dos desejos carnais, porque vai lutar sempre contra a nossa alma, para aquilo que Deus nos criou, para aquilo que Deus nos colocou aqui na terra, para sermos provados, aprovados e depois seguirmos a eternidade. Então é isso que esse texto ele quer dizer. Ou seja, nós peregrinos e forasteiros aqui na Terra, você e eu, que temos um tempo aqui transitório, uma passagem muito rápida de vida, nós temos que viver em luta contra os desejos, nessas concupiscências, os desejos carnais, para que nós não venhamos nos desviar dos planos de Deus para a nossa vida. Então, olha só que interessante, nós vimos que nosso período aqui na Terra é um período de teste, onde Deus está nos provando. Então fica ligado aí, onde que nós vamos passar de uma forma muito rápida, vai ser transitório, e que nós somos peregrinos e forasteiros, ou seja, afirmando que nós estamos aqui por um momento, um tempo muito curto, aonde que Deus ele quer nos lapidar, ele quer nos provar, ver nosso caráter, ver nosso amor pelo próximo, onde que Deus ele quer enxergar em nós características de um verdadeiro servo dele, E por último, todas as coisas aqui na Terra são para Ele, são feitas para Ele. E eu gostaria, para afirmar isso daí, essa fala que todas as coisas são para Ele, gostaria de ler o Salmo de número 19, versículo 1. E o texto ele vai dizer assim: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O que seria isso? O que seriam dar glória? E o que seria, como eu posso dizer, firmar e anunciar as obras de suas mãos? Ou seja, dar glória a Deus é nós anunciarmos, declararmos realmente
todo o poder de Deus, declarar os quatro cantos, se assim dizer, se eu posso dizer, o quanto que Deus é bom, o quanto que Deus é perfeito, o quanto que Ele é agradável, Sua vontade é perfeita e agradável para a nossa vida, né? Dar glória a Deus, nós podemos dar glória a Deus adorando o nome dEle, louvando o nome dEle, servindo uns aos outros, ajudando, né, uns aos outros, anunciando a Cristo em tempo e fora de tempo, e também amando um ao outro, né? Não ter aquela questão de sentimento que odeia aqui, porque como a Bíblia fala, se você que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Então, a forma que nós podemos dar glória a Deus são essas formas aqui e muito mais, mas eu listei essas daqui de uma forma muito simples para os irmãos entenderem, principalmente no meu ponto de vista de amar ao próximo, porque Deus, Ele é amor. Deus, Ele nos ama e Ele nos quer bem todo o tempo. Então, queridos, para reafirmar e para nós concluirmos a nossa lição, eu venho dizer para os irmãos, trazer à mente dos irmãos em que nós devemos crer que Deus, Ele nos criou para a eternidade, para sermos eternos, que a nossa estadia aqui na Terra é para ser coisa rápida realmente, para nós usarmos esse tempo que nós temos aqui na Terra para louvar e engrandecer o nome dEle, para amar o próximo, para desejar o melhor para o próximo, servir a Deus com alegria. Também pensar, colocar na mente que a nossa perspectiva de vida aqui sempre tem que ser para o eterno, para o alvo, seguindo a Cristo em todo o tempo. Aprender que a vida eterna, né, a vida divina, nós vamos só conquistá-las quando nós passarmos aqui por esse teste e sermos aprovados. Deus, Ele confia a cada um de nós, se assim eu posso dizer, Ele confia para a nossa vida o tempo aqui para nós honrarmos o nome dEle aqui na terra, né? E também para que nós vivamos para a sua glória, para que seu nome seja exaltado, seu nome seja glorificado. E espero que você tenha gostado dessa aula, onde que mostrou as duas dimensões da vida, a vida terrena, que ela serve para um teste, e depois para que esse teste aqui, ele venha nos levar para a eternidade. Eu peço e continuo sempre falando que Deus venha estar abençoando a sua vida com essa lição, com essas lições que nós sempre estamos dando aqui. E antes de nós terminarmos, como sempre, vamos estar orando ao Senhor. Eu gosto muito de orar porque eu sei que a nossa oração nesse momento vai estar impactando não somente a sua vida, não somente a sua casa, mas aqueles que estão ao redor e talvez até quem nunca tinha assistido um vídeo que parou nesse vídeo aqui. Então, peça a Deus também que Deus abençoe outras vidas. Peça a Deus que esteja abençoando não só a sua casa, mas a vida e a casa do seu irmão, a vida e a casa do seu vizinho. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus Pai, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, te agradecemos por esse ensinamento, onde que nós enxergamos duas dimensões realmente, mas a dimensão terrena ela serve como prova para seguirmos depois eternamente ao seu lado. E assim, Deus, que o Senhor possa estar reafirmando dia após dia na nossa mente que o nosso tempo aqui na Terra é transitório, que possamos passar por provações, mas que o Senhor está no controle de todas as coisas, porque tudo é teu, todas as coisas são suas. E Deus, nós declaramos no nome de Jesus que o Senhor, Deus, é quem governa a nossa vida, que o Senhor reina na nossa vida, na nossa casa. Deus, também que a pessoa que está assistindo esse vídeo, que chegou até esse momento da sua oração, que ela possa ter sua fé firmada em Ti dia após dia. E aquele, Deus, que não crê, mas que por algum acaso o Senhor colocou que ele ouvisse essa palavra, Deus, que o Senhor esteja entrando com providência na vida dele, dela, para que ele se converta dos maus caminhos, que ele deseje e anele estar na Tua presença, e que no futuro, depois de passar por esse período que é tão rápido aqui, Deus, que ele venha viver diante do Senhor, glorificando e louvando o Senhor na eternidade, Deus. Essa é a oração, Deus, que nós fazemos nesse momento, te agradecendo por tudo, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém e amém. Queridos, que Deus te abençoe essa semana, abençoe a sua vida. Não deixe de assistir nossos vídeos, assista também as outras EBDs, as outras aulas, que eu creio que Deus ele vai continuar falando poderosamente ao seu coração. Fique com Deus, queridos. Um grande abraço e até a próxima.